E aí pessoal, vamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje eu vou abordar um pouco sobre estruturas condicionais, if, else if, else, mas vamos primeiro pensar em um problema, né? Por que é interessante a gente ter essa ferramenta em mente? E aí, para ilustrar isso, eu pensei no exemplo simples de um semáforo, né? De um sinal. Eu vou criar aqui uma variável que vai ser sinal. E aí, a gente tem três estados, basicamente. O sinal pode ser vermelho, amarelo ou verde. Só que se eu fosse colocar, como eu coloquei char aqui, é um caractere, se eu fosse colocar, por exemplo, as letras iniciais, aqui seria V e aqui seria V também. Então a gente pega do inglês as iniciais de lá. Então vai ficar R, vai ser Y, aqui vai ser G. Bom, mas antes, né? Dependendo da situação do sinal, a gente vai dizer para o carro, na verdade a gente vai colocar aqui no console, né? Que o carro pode acelerar ou o carro deve reduzir, deve frear, essas coisas. Vamos colocar aqui, o carro pode acelerar ou o carro pode, não, na verdade, deve frear. Como a gente viu desse jeito, né, da gente escrever um código, cada linha do código ela é executada sequencialmente. Então vem da linha 1, aí depois linha 2, linha 3, até chegar na linha 12. Só que dessa forma, a linha 8 vai ser executada e a linha 9 vai ser executada. Só que a gente quer que, dependendo de uma condição, isso ocorra o print da linha 8 ou o print da linha 9. E é justamente esse o poder que as estruturas condicionais nos dão. Então eu vou dizer se, ou seja, em inglês if, aí aqui eu vou escrever a minha condição. Eu vou verificar se a variável sinal ela é igual. Eu uso esses dois iguais aqui para estabelecer comparação. Eu vou verificar se minha variável sinal é aquele caractere específico. Por exemplo, se eu digo que é R, então o que tem que estar aqui no print? Vai ser essa parte. Justamente o carro deve frear porque o sinal está vermelho. Se não, que a gente escreve else, a gente coloca aqui que o carro pode acelerar. Vamos compilar isso aqui para ver o que dá. Aí é uma coisa que eu queria comentar com vocês. Como eu não defini o valor do sinal, ou seja, ele não é caractere R. Logo ele cai aqui nesse bloco else. E o que o else faz? Como essas condições aqui, esses ifs de cima, no caso só tem um, né? Mas se fossem ifs aqui em cima, eles não foram, essa condição não foi atendida, então cai aqui nesse else, que é justamente se nenhum dos ifs acima foram executados, cai nesse else e printa o carro pode acelerar. Se a gente colocar o valor da variável sinal para R e executar, a gente tem que o carro deve frear. E também para a gente introduzir a questão do sinal amarelo, né? A gente vai colocar dessa forma. Uma coisa é se o sinal estiver vermelho. Outra coisa, ou seja, se não entrar nesse bloco de comandos, aí a gente coloca um if, como se fosse reescrever o bloco de condicional. A gente escreve else if, e aqui sinal for amarelo, print, o carro deve reduzir a velocidade. Vamos colocar assim. Pronto. Agora, só para a gente ver funcionando. Entra aqui, né? O carro deve reduzir a velocidade. E sempre que, por exemplo, se ocorre algum problema lá no sinal, ele dá uma cor que não pertence àquele diagramazinho de vermelho, amarelo
e verde. Do jeito que a gente codificou, como não entrou aqui, não entrou nesse bloco, ele tem esse else, que é justamente o se não, ele vai entrar aqui e vai printar para o carro acelerar. Deixa eu mostrar aqui. Pronto. O carro pode acelerar. Só que no caso, a gente só quer que ocorra alguma coisa se for especificada a cor, né? Então a gente coloca aqui sinal verde. Definindo aqui para verde. Pronto, o carro pode acelerar. Deu para pegar a ideia. Aí, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, para a gente finalizar, é o seguinte. Do jeito que está escrito aqui, o que ocorre? Quando o compilador está lendo, ele vai verificar se essa condição é verdadeira. Se, por exemplo, não for, ele pula para o próximo. E aí ele vai verificar novamente se é verdadeiro. Só que, vamos pensar em outra situação aqui, porque nessa não vai se aplicar. Vou trocar isso tudo. Vamos supor que eu tenho uma variável que vale 0. E aí é o seguinte. Se essa variável for maior do que o valor menos 1, eu vou querer que seja printado o número 1. Agora, se essa variável tiver valor maior que menos 2, eu vou querer que seja printado o valor 2. Do jeito que está aqui, como essa condição é verdadeira, vai executar essa linha de dentro. E como essa condição é verdadeira, vai também executar essa linha de dentro. Vou mostrar. Pronto, 1, 2. Só que essa é a diferença, né? Quando eu tenho só if aqui no começo, ele vai analisar puramente a condição. Se for verdadeira, ele entra dentro desse abre e fecha chaves. Agora, com o else, o que ocorre é o seguinte. Vamos supor aqui que tem, sei lá, mais uns 2. Menos 3 e aqui menos 4. 3, 4. Do jeito que a gente colocou, se fosse só if aqui, todas as condições seriam verdadeiras e o código ia, como saída, né, ia retornar 1, 2, 3, 4. Só que com o else if, o que ocorre é o seguinte. No primeiro if que der certo, ele vai executar o que está aqui dentro e vai pular todo o restante dos blocos de else if. Eu vou só executar essa daqui para a gente ver 1, 2, 3. Pronto, do jeito que está, né? Entrou aqui no primeiro, fez o que tinha que fazer aqui dentro e pulou todos os outros blocos. O que eu queria mostrar era tendo só isso aqui, mostrar dessa forma. Vai printar 1, 2, 3 e como esses daqui de cima já deram certo, ele não precisa executar esse, por causa desse sinão aqui. E bom, era basicamente isso. Acho que eu vou mostrar. Pronto. Essa condição aqui é falsa, né? A não é maior que 1, 0 não é maior que 1. Então ele não é para executar essa linha aqui de dentro. Mas em comparação, esses dois estão ok, então vão ser executados. Só que como esses dois foram executados, eu tenho um else aqui, essa linha não vai ser executada. Compilando, a gente vai ter o resultado 2, 3. Bom, pessoal, e eu queria também falar para vocês sobre uma estrutura condicional chamada switch case. Basicamente, o que essa estrutura vai fazer? A gente vai começar a olhar para uma variável específica e, como o nome indica, né? Caso a variável tenha valor x, parte do código vai ser executada. Caso tenha valor y, outra parte do código vai ser executada. E se não tiver nenhum desses valores que a gente especificar no código, na estrutura do switch case, vai cair no caso default. Então, vamos fazer um exemplo simples aqui, aproveitando essa variável A que a gente já tem. A estrutura do switch case é basicamente essa. Aqui a gente coloca a variável que a gente vai observar. Abrimos a função. Aqui dentro a gente começa a escrever os casos. Então, case 0, ou seja, se o A for igual a 0, a gente pode colocar só um printf básico aqui. O valor de A é 0. E aqui a gente tem que colocar essa palavra reservada break
para delimitar o nosso código, né? Então, entre a linha 8, que é a linha do case, e a linha 10, que é a linha do break, se o A for zero, esse o que está entre essas linhas vai ser executado. Da mesma forma, a gente pode até copiar aqui, copiar mais duas vezes. Então, 1, e caso 2, aqui vai ser 2. E como eu falei para vocês, tem que ter um caso default, que justamente a gente pode colocar o valor de A não foi identificado. E aqui dá um break novamente. Pronto, basicamente essa é a estrutura. Se eu colocar para compilar, como o nosso A é 0, aparece essa mensagem. Se eu trocasse, por exemplo, o A para 5, que não foi especificado no código, e aparece aqui que o valor de A não foi identificado, né? E bom, basicamente é isso. Falo com vocês na próxima aula.